E aí pessoal, tudo bem? Não sei se vocês sabem, mas a lesão do ligamento cruzado anterior é uma das mais comuns no joelho. Ela é tão comum que a gente até chama ele de uma forma mais carinhosa, pelas iniciais dele, né? LCA, em vez de falar ligamento cruzado anterior. E para vocês terem uma ideia, a quantidade de pessoas com essa lesão aumentou nos últimos 15 anos aproximadamente uns 40%. E aumentou então a quantidade de pessoas que cometem os erros que eu vou falar aqui, que são os 11 erros mais comuns em quem sofreu lesão do LCA ou que gira em torno do assunto LCA. Então vamos acompanhar esse vídeo até o fim para vocês não cometerem esses erros. Bora lá! Para começar aí nossa conversa, eu vou dar um dado muito importante, que é em relação às mulheres. Aí você mulher, preste atenção, né, que a quantidade de lesões do LCA em vocês mulheres aumentou 50%, um pouco mais de 50%, ao passo que na média, nesses últimos 15 anos, foi 40%, então as mulheres estão aumentando. Isso se deve aí principalmente porque as mulheres estão agora mais comprometidas com atividades esportivas, que antes elas não estavam. E para piorar um pouquinho aí a situação, vocês mulheres têm uma chance de 4 vezes mais de romper o ligamento que o homem numa mesma atividade. Por exemplo, jogando bola, jogando futebol. As mulheres têm 4 vezes mais chance de lesar o ligamento do que os homens. Ainda os homens lesam mais que as mulheres porque eles são mais comprometidos com a atividade esportiva. Mas daqui a pouco, como as coisas estão pareando, vai acabar que as mulheres vão ter mais lesões de LCA do que os homens. E aí vem o primeiro erro, é achar que porque as mulheres têm mais lesão de ligamento, né, tem maior chance de lesar o ligamento, o resultado do tratamento é pior. Não, felizmente não. Apesar de vocês lesarem mais do que os homens, o resultado do tratamento é o mesmo, isso não modifica conforme o sexo. Então, esse aí foi o primeiro erro. E agora eu vou falar do segundo erro, que na verdade é o erro mais comum e que pode dar mais problemas aí para quem tem lesão do LCA. Então é assim, primeiro, né, como é que ocorre a lesão? Normalmente é durante alguma atividade esportiva, futebol, o famoso futebol, né, que é o esporte mais praticado no Brasil, vôlei, basquete, handebol, tênis. Resumindo assim, são esportes que envolvem giro, movimento de drible, giro. Aí só que eu falei vôlei. Sim, vôlei é menos comum, porque não envolve muito drible, mas às vezes tem alguns traumas, às vezes um jogador cai em cima do outro, ou vai fazer um movimento rápido mesmo e acaba lesando o ligamento. Tá? Tênis também não é tão comum assim, mas pode acontecer também, com aquelas freadas bruscas, ainda dependendo do tipo de piso, que às vezes prende o calçado do atleta, e esse fato de prender o calçado do atleta prende o pé, mas aí o joelho continua em movimento na hora que ele vai girar para pegar a bola, e aí acaba rompendo o ligamento também. E aí uma vez que rompeu o ligamento, assim, não dá mais para jogar, né? É bem dramático, assim, quando a pessoa rompe o ligamento durante a atividade esportiva, ela não consegue jogar. É muito difícil ela dar continuidade ao jogo. Geralmente ela consegue dar continuidade ao jogo quando ela, na verdade, já tinha rompido o ligamento e aí machuca o joelho de novo, porque ela já não tem ligamento, não sabe, né? Deu aquele miguezinho, não foi ao ortopedista na época e vai jogar, ou até foi, né, no ortopedista, aí ela vai jogar, né, e torce de novo o joelho. Mas assim, normalmente a primeira vez que você, né, torce o joelho, machuca e rompe o ligamento, não dá mais para jogar. O joelho, depois de alguns minutos, ele fica grande, fica bem inchado, às vezes fica até um pouquinho roxo, mas assim, fica inchado mesmo, que sangra dentro do joelho, né? Que a gente chama de hemartrose, né? Sangramento dentro da articulação. E por isso que também dói bastante, não consegue colocar o pé no chão, e por isso também não consegue jogar. Além disso, às vezes o paciente também
fica com dificuldade para esticar e dobrar o joelho. Por quê? Um dos motivos é o sangramento, né? Como tem muito líquido dentro do joelho, não consegue esticar e dobrar, incomoda, dói. Outros motivos é porque pode lesar outras estruturas, por exemplo, menisco, outros ligamentos, como o ligamento colateral medial, que é o mais comum estar associado, né, junto com a lesão do LCA, lesão de cartilagem, contusão, pancada no osso, nos ossos do joelho também. Por isso que o paciente tem muita dor, aí às vezes é até difícil de examinar o paciente, porque assim que tem a lesão, o paciente se machuca, tem muita dor, já acaba, né, na maioria dos casos vai para o pronto-socorro, né, que é o serviço mais rápido e fácil de ser atendido, né? Aí indo lá para o pronto-socorro, a gente atende você, né, que tem a lesão do joelho, a possível lesão do LCA, e aí é difícil até de examinar, porque tem tanta dor que você fica meio apreensivo, né? Não deixa nem tocar às vezes no joelho, mas aí a gente que é mais experiente consegue perceber assim que o joelho está mais frouxinho, que talvez tenha uma lesão de ligamento, mas em alguns casos dá até dúvida e acaba sendo necessário fazer também um exame complementar, por exemplo, a ressonância magnética ou uma radiografia para afastar outras lesões e também para comprovar o diagnóstico de lesão do LCA. E até aí tudo bem, né? Você se machucou, foi ao médico, seguiu o que a gente espera, né? De já procurar um médico, não enrolar. Mas aí vem o problema, né? Que depois, com o passar dos dias, você vai melhorando, o joelho vai desinchando, já começa a conseguir colocar o pé no chão, a dor também melhora, e aí você vai tocando a sua vida normalmente e comete o segundo erro, que é o pior de todos, na minha opinião, que é desencarnar completamente da lesão do ligamento e desistir de fazer acompanhamento. Tô bem, tô ótimo, não vai dar nada mesmo, não tô sentindo mais nada, então vou tocar minha vida. E de vez em quando você vai andar, vai pro trabalho, por exemplo, aí anda um pouquinho mais rápido, né? Vai mudar de direção, né? Entrar numa esquina, assim, tá andando, entra numa esquina, e aí o joelho dá aquela bambeada, aquela falseada, né? Ele sai do lugar, dói, incomoda, tranquilo, dá pra ir vivendo, e aí dá um miguezinho. E pior que isso, né? Se não bastasse dar esse miguezinho e manter, né, tocar a vida adiante, é querer jogar de novo. Geralmente futebol, né? Muitos goleiros fazem isso, jogar de novo, inclusive goleiro que acha que não precisa do joelho, né? Que acha que é só saltar, mas não é bem assim, né? Você tem que mudar a posição, fazer giro rápido dependendo do lance ali, e acaba torcendo o joelho durante o jogo, e aí machuca de novo o joelho. E qual que é o grande problema disso? O grande problema é assim, quando a gente torce o joelho, vou pegar aqui o modelinho, aqui. Vou usar esse aqui dessa vez. Quando a gente torce o joelho, vou abrir aqui, ó, tá aqui o ligamento, ó, ligamento rompido aqui do joelho. Quando a gente torce, ó, ele sai do lugar, o osso sai do lugar. E aí o osso daqui, esse aqui que é o fêmur, o osso da coxa, bate nesse osso aqui, da tíbia. Então ele bate aqui e com isso machuca os ossos e machuca também, ó, que é a cartilagem. Vou mostrar no outro modelo aqui que é mais fácil de ver. Então tá aqui, ó, em azul, a representação da cartilagem. Esse tecido aqui ele é bem molinho, ele é bem hidratado e mole, ele serve para proteger os ossos. A gente pode imaginar os ossos como se fossem umas pedras, vamos dizer assim, né? Pedras, e se você ficar batendo a pedra, ela vai se deteriorando aos poucos, né? E aí, com esse tecido aqui, que é a cartilagem mais amolecida, você pode bater, tem um impacto, que aí ela não vai deteriorar, porque ela está protegida. Só que aí, com a lesão do ligamento, bate uma na outra, e aí pode romper, machucar a cartilagem. E não só a cartilagem, não só o osso,
pode machucar também o menisco, os meniscos, que são os amortecedores do joelho. E pode machucar também outros ligamentos. O mais comum que eu comentei, o ligamento colateral medial. Isso aqui é uma representação do joelho direito. O colateral, esses são os ligamentos do lado. O cruzado ele fica no meio, no centro, aqui dentro do joelho. E o colateral ele fica aqui do lado. E aí acaba rompendo ele, machucando ele também. E aí, o que era uma situação só de uma lesão do ligamento, pode ser lesão de mais coisas. Pode desgastar, deteriorar o joelho mais rápido. Se você acompanhou os outros vídeos que eu postei, eu sempre estou falando de um problema principal, né, chave aqui do joelho, né? Que é a nossa função aqui como ortopedista. A gente protege a articulação, a cartilagem. A gente quer evitar a degradação da cartilagem, que a sua articulação envelheça antes do tempo, não é isso? E porque quando ela envelhece, dá dor, deformidade, né? O joelho pode ficar torto. O mais importante mesmo, né? O que mais incomoda é a dor, né? Que aí deteriora a qualidade de vida, você não consegue fazer as suas atividades diárias. E isso não é uma coisa agradável, é por isso que não dá pra gente ficar procrastinando, esperando muito tempo, naquele miguezinho e não iniciar o tratamento. Outro motivo de não iniciar o tratamento é ter medo. Medo do quê? De operar. Quando a gente fala pra você, né, que precisa operar, meu Deus, parece que tá acabando o mundo, parece que aconteceu uma tragédia, parece que ser operado é a pior coisa do mundo. Só que não, na verdade, a cirurgia, se for realizada, não é uma pior coisa do mundo. Muito pelo contrário, é para evitar uma coisa pior. Que no caso, por exemplo, é a dor, instabilidade do joelho, o joelho ficar frouxo, evitar que você não consiga fazer as suas atividades esportivas, fazer até atividades corriqueiras diárias, porque tem gente que tem lesão de ligamento que não consegue dar muito espaço, que o joelho já fica frouxo, pessoas muito frouxas. Já outros não, outros conseguem viver muito bem. E aí vem o terceiro erro, que é achar que todo caso de lesão de ligamento cruzado anterior, de LCA, tem que operar. Não, não é bem assim. Mais um motivo para quê? Para continuar acompanhamento, para saber se é o seu caso ou não. Tem alguns pacientes que a gente chama de paciente tipo Cooper. Esses pacientes, eles não requerem muito a existência desse ligamento. Eles conseguem viver bem sem o ligamento, não tem prejuízo no seu dia a dia. Então, se for o seu caso, não há necessidade obrigatoriamente de operar. Tem outras situações aí também que não precisa operar obrigatoriamente. Então, por isso que tem que ser avaliado com o ortopedista, o seu ortopedista de confiança, para ver se vale a pena operar, se há necessidade disso ou não. Tá? Então, não acho que 100% dos casos vai operar. Outro erro, que aí é o quarto erro, é achar assim, você aí que tem mais de 50 anos, tô velho, meu joelho já não tem jeito mesmo, já tô velho, não adianta operar. Não adianta operar, é besteira operar que não vai dar certo, meu joelho já está estragado. Não é bem assim não. Tanto que hoje, assim como está aumentando a quantidade de mulheres participando mais de atividade esportiva, os pacientes que são esportistas, que estão engajados em atividades, também são mais velhos. Porque a população está tendo maior consciência do benefício da atividade física para a saúde. Né? Para tudo a gente precisa fazer atividade física. Vai perder peso, precisa de atividade física. Controlar a pressão alta, atividade física. Diabetes, atividade física, tudo, né? Atividade física tem muitos benefícios. Mas às vezes a gente acaba se machucando na atividade física e para isso há necessidade de tratar. E sim, o tratamento em pacientes com mais de 50 anos, o tratamento cirúrgico por ligamento em pacientes com mais de 50 anos, vai muito bem, tão bem quanto em pacientes com menos de 50 anos. Inclusive, tem até relatos na literatura, nas pesquisas, pacientes de 70 anos, 60, 70 anos operados do ligamento cruzado anterior que estão muito bem, com o mesmo nível de qualidade de vida
para um paciente mais jovem, de 20, 30, 40 anos. Então isso não deve ser um motivo para não buscar tratamento e também não aceitar a cirurgia, ter medo de operar por causa disso. O importante é estar bem acompanhado, um profissional habilitado em cirurgia do joelho, para que ele faça o diagnóstico, indique o melhor tratamento e proponha um tratamento para você que tem a lesão do LCA. E se tiver outras lesões também, além do LCA, lesão de cartilagem, lesão de menisco, outros ligamentos juntos, também saber tratar e te orientar certinho. Eu falei várias vezes sobre cirurgia, né? Como é que é o tratamento cirúrgico para a lesão do LCA? É assim, paciente, você vai em jejum para o centro cirúrgico, uma data agendada, ok? É submetido a uma anestesia e aí o que a gente faz? A gente tem que usar uma outra estrutura para usar no lugar daquele ligamento. A gente vai reconstruir esse ligamento. Essa outra estrutura a gente chama de enxerto. Então a gente tira essa estrutura de um lugar e põe lá no joelho. Normalmente a gente tira um tendãozinho. E aí tem vários lugares para tirar o tendão. Vou mostrar aqui no meu exemplo aqui, ó, meu modelo. Pode ser o tendão daqui de cima, que é do quadríceps, o tendão de baixo aqui, que é o da patela. Pode ser um tendãozinho que não está mostrando aqui, mas é aquela famosa pata de ganso, que às vezes dá tendinite, a gente pode tirar daqui também. Tem várias opções de enxerto. Pode ser tanto do paciente, seu enxerto, ou de algum doador. Igual a gente faz transplante de fígado, coração, tem também transplante de tendão, que isso aí pode ser feito também. Aí uma vez retirado esse tendão, a gente prepara o joelho para receber esse tendão. Essa cirurgia a gente faz com umas câmeras, é por artroscopia, uma cirurgia minimamente invasiva. Que assim, pegando aqui de novo o modelo, então a gente faz uns pequenos furinhos, aqui no joelho, uns furinhos, e aí coloca uma câmera dentro do joelho para enxergar ele lá dentro, e pelo outro furinho a gente usa os nossos instrumentos, né? E aí a gente olha lá dentro do joelho, vê se tem lesão do menisco junto. Se tiver lesão do menisco, a gente pode, por exemplo, costurar o menisco. Aí se quiser mais informações, tem um vídeo passado aí que eu já postei também. Pode entrar no site para ver, tá bom? E até mandar pergunta também se tiver dúvida. Então a gente vê lá se tem lesão do menisco e trata. Se tiver lesão de cartilagem, a gente também vê e trata também. E aí o foco aqui, que é a lesão do ligamento, a gente olha lá, prepara dentro do joelho, vê onde que vai fazer o furo para colocar o tendão e posiciona ele. E aí é o seguinte, a gente faz uns furinhos dentro dos ossos, né? Tem os dois ossos aqui, o fêmur e da tíbia, né? A gente faz um furinho aqui no osso, como se fosse um túnel, um furo ligando lá de fora para dentro do joelho, e outro aqui nesse osso aqui da tíbia, da perna, de fora aqui para dentro. E aí esses túneis, eles vão se comunicar lá dentro, e aí através desses túneis, né, a gente coloca o tendãozinho, passa o tendãozinho. Só que aí o tendão ele não fica solto, né? A gente precisa prender ele. Aí tem vários dispositivos para prender isso, o tendão, o enxerto. Pode ser com parafuso, um aparelhinho fininho que a gente chama de botão, pode ser um outro parafuso maiorzinho, que ele é mais fino, que a gente pode prender também. Então tem várias formas de prender, todas com excelente resultado, não tem diferença entre um e outro. Aí feita a cirurgia, chegou o momento da reabilitação. A reabilitação também faz parte do tratamento, né? E voltando lá àqueles casos que a gente não faz a cirurgia, a gente também faz a reabilitação. Então tá lá o outro erro, né, que é o quinto erro. Achar que não operar é não tratar. Não, não tem nada a ver. Não operar é não fazer a cirurgia só, é uma das etapas do tratamento, dos procedimentos. Já o outro procedimento é a reabilitação, que vai existir sempre. Operando ou não, vai reabilitar. E aí, cometendo esse erro, você pode cair naquele segundo erro lá, né? De achar que não operar é igual não tratar, então de boa, vou tocar a vida. Não, né? Que aí volta naquele segundo erro, que é o pior erro, e aí você condena o seu joelho
a um desgaste precoce dele. Aí você que tem 20, 30 anos vai parecer que tem um joelho de um vozinho aí de 80 anos. E não é o que a gente deseja, né? Então aí a gente vai fazer a reabilitação. Só que a reabilitação não é tipo 1 mês, 2 meses, ela é longa. Dura aí no mínimo 9 meses, vai para mais, 11, 12 meses, 1 ano, né? Ou até mais, dependendo do seu nível de atividade física. Se você for um atleta profissional, né, que está competindo aí, até amador mesmo, que compete, a reabilitação é bem longa para você ficar 100% para poder voltar à sua atividade. Lembrando que, às vezes, a causa da lesão do ligamento é algum déficit que você já tinha, um déficit muscular, motor, de como você realizava o movimento, o gesto esportivo que a gente chama, como você realiza o movimento que propiciou aquela lesão. Além da situação ali, tem também uma base do seu movimento que na hora não estava sendo melhor. Faltou ativar um músculo X ali que estabilizaria o joelho, só que você não soube ativar. E a reabilitação está aí para isso, para ajudar nesse sentido também, além de ajudar a amadurecer aquele enxerto que a gente pôs no seu joelho para reconstruir o ligamento. Tudo isso junto permite que o seu joelho volte a ser algo semelhante ao que era antes da lesão. Igual não vai ser, claro, porque ele foi reparado, reconstruído. Então, mas a gente deseja que seja o melhor possível. E aí vem o 6º erro, que é achar que já operou, né? A reabilitação é curta e tchau. Não, ela é longa e precisa do acompanhamento de perto do ortopedista que te operou e mais do fisioterapeuta também, do seu treinador físico, toda a equipe aí. Se você for um atleta, né, toda a equipe aí envolvida, né? Mas no mínimo do ortopedista que te operou e do fisioterapeuta também. Além disso, além dessa parte aí de reabilitação, de trabalho duro, a gente tem que lembrar que mais de 50% das pessoas que rompem o ligamento, o LCA, desenvolvem naturalmente o desgaste do joelho. Por quê? Porque tem lesão de outras estruturas ali quando o joelho torce, né? Igual eu falei, machuca o osso, 20% pode lesar a cartilagem, mais de 30% pode lesar o menisco. Então o joelho ele fica meio machucado e isso aí vai desgastando ele. E aí o objetivo da cirurgia é diminuir a chance dessa artrose ser pior e também devolver a estabilidade do joelho. O mais importante é isso, devolver a estabilidade do joelho. Por isso o acompanhamento, não só da reabilitação, o acompanhamento com o seu ortopedista, ele continua por muito e muito tempo. Igual quem tem pressão alta, diabetes, não precisa voltar sempre ao cardiologista, ao endocrinologista, mesma coisa. Teve a lesão do LCA, tem que fazer o acompanhamento com o ortopedista. Outra coisa muito importante aí depois que faz a cirurgia do LCA, a reconstrução do LCA, é que é bem legal, né, que depois de 3, 4 meses fazendo a reabilitação tudo certinha, a cirurgia é um sucesso, o enxerto ele tá lá bonitinho, tá integrando bem de novo no osso, ele tá se transformando no ligamento, que ele passa num processo de transformação em ligamento. Isso aí mais ou menos por volta de 3, 4 meses. O paciente, você, né, se você já foi operado, vai se sentir Superman, né, super-homem, acho que já tá ótimo, que o joelho já tá desinchado, tem uma força boa, você tá se sentindo confiante. E aí comete um outro erro, que é o 7º erro, de querer voltar à sua atividade esportiva, voltar a jogar nesse período. E esse período é o mais perigoso que tem. E aí você volta a jogar e rompe de novo o ligamento. Aí perdeu a cirurgia, tem que refazer a cirurgia, fazer tudo de novo, reabilitar tudo de novo. Então toma cuidado. Por isso também é importante tirar as dúvidas com o seu ortopedista, para que você não caia numa furada dessa, achar que já tá bom e pode jogar. Pergunte antes, doutor, eu tô liberado a fazer tal coisa? Pergunta. E assim, não é operou, já sai andando, né, sai correndo, tem um tempo. Geralmente, depois de 1 mês o paciente já está andando legal. Com 3 meses já pode fazer certos exercícios aí de academia, de fortalecimento,
pode correr em linha reta, aí com 6 meses já pode dar uns zigue-zagues na corrida. Tudo isso aí depende um pouquinho, né, das lesões que você teve, do protocolo que o seu ortopedista prefere, se é um protocolo mais acelerado ou um pouquinho menos acelerado, e aí depende também das características do paciente também, da necessidade dele. Mas assim, o tempo total aí de tratamento mínimo é de 9 meses. Não vai achar que em menos de 9 meses você já pode jogar bola, voltar a lutar jiu-jitsu, karatê, taekwondo, jogar tênis de novo, que vai romper o ligamento. Se não romper, é muita sorte sua. Mas assim, a partir de 9 meses que a gente avalia se há a possibilidade de retomar as atividades esportivas no nível antes da lesão, no nível pré-lesional. Os estudos são bem taxativos de que o mínimo são 9 meses, então não adianta querer brigar contra o estudo e ter ainda aquela visão antiga de que 6 meses já é o tempo que já pode voltar a jogar. Não, isso aí de 6 meses caiu por terra já há um bom tempo, inclusive. No mínimo 9 meses, tem alguns pesquisadores que acham até mais tempo, 12 meses, depende também da atividade física, atividades mais de contato, com mais giro, muita exposição, lesão de outras estruturas, por exemplo, menisco, outros ligamentos, aí ligamento anterolateral, aí aumentam o risco de romper de novo o ligamento. Então toma cuidado, vá na calma aí, porque é melhor parar de jogar agora, esperar um pouco agora, do que romper de novo o ligamento, operar de novo e aí somar mais tempo. Não faça isso. E isso é mais comum em quem tem lá por volta dos seus 20 anos aí. Pessoas dessa faixa etária aí são os que mais têm risco de lesar de novo o ligamento. Por quê? Primeiro que já são mais impulsivos, mas assim, do ponto de vista técnico é porque eles se expõem mais a atividades com maior risco de lesão. Então essa faixa etária aí dos 20 anos, da década dos 20 anos, tem maior risco, então muita atenção, tá bom? E tá bom, né? Você já tá fazendo a reabilitação certinha do seu joelho, né, que machucou, lesou o ligamento, mas aí percebe que começa a doer também o outro joelho, o joelho que não tem nada a ver, que nunca machucou, nunca rompeu ligamento nenhum, começa a doer. Pois é, isso é um outro erro, o 8º erro, achar que tem que cuidar só do joelho que sofreu a lesão. Não. A gente já sabe que o outro joelho, mesmo sem ter sofrido a lesão do ligamento, de menisco ali naquele trauma, ele tem maior risco de ter artrose, desgaste, justamente porque você ficou sobrecarregando ele. E também tem algumas outras teorias, né, de que as substâncias que são liberadas dentro do joelho machucado acabam acometendo o outro, né, pela circulação sanguínea, acabam acometendo o outro e deteriorando também, além dos fatores genéticos, né, que também tem relação de fatores genéticos com maior risco de lesão do ligamento e com risco de desenvolver artrose. Então tem que tomar cuidado com o outro joelho, então preservar o outro joelho, quando começar a ter dor no outro joelho, ficar atento, tomar alguns cuidados. Por isso também, mais outro motivo de reabilitar direitinho, tirar as dúvidas com o seu ortopedista, procurar o profissional mais adequado para fazer esse tipo de avaliação. O 9º erro. Esse 9º erro aí é uma pegadinha, viu? Como eu falei, mais de 30% aí dos casos tem lesão do menisco junto com a lesão do LCA. No momento do trauma, da pancada lá que torceu o joelho, machuca também o menisco. E isso aumenta bastante aí o risco de desgaste no joelho. E aí, para evitar isso, a gente opera, né? A melhor opção aí, em casos bem selecionados, é operar, porque aí a gente consegue diminuir em pelo menos aí 50% da chance de ter um desgaste no joelho, um desgaste pior do joelho. Porque já quem tem lesão do LCA já vai ter um risco, né? Com a lesão do menisco aumenta ainda mais, mas se estruturar a gente consegue diminuir para metade ou menos da metade. E aí a pegadinha vem que
tem alguns tratamentos cirúrgicos para o menisco. A primeira opção é arrancar fora o menisco machucado. A outra opção é costurar ele, tentar costurar pelo menos. Antigamente o que a gente fazia? Cortava fora, mas a gente viu que não era tão legal. A gente viu que o melhor é, quando possível, né? A gente olha lá na cirurgia, quando é possível, a gente costura, porque o resultado é melhor. Só que aí vem a pegadinha da reabilitação. Quando a gente corta esse menisco lesado fora, a reabilitação tende a ser mais rápida. Só que ela é mais rápida no início somente. Né? Quando a gente costura o menisco, a gente tem que frear um pouquinho, né? Segurar um pouquinho a mão na hora de pisar nas primeiras semanas, na hora de dobrar, esticar o joelho nas primeiras semanas, mas é só nas primeiras 6 semanas aí, dependendo da lesão. Então, o que muita gente fazia, muito paciente fazia, acabava escolhendo, falava assim pro médico: ó, doutor, eu não quero tentar a costura não, porque eu quero voltar mais rápido pro trabalho, ou achava que ia reabilitar mais rápido, só que não. E isso é um grande erro aí, que é melhor você costurar, tendo a possibilidade de costurar o menisco do que arrancar ele fora. Tá? Então é aquilo que eu falei anteriormente, mas vale ficar um pouquinho mais de repouso, esperar um pouquinho mais, algumas semanas só, do que depois aguentar as consequências, que é o que? Artrose, desgaste no joelho, dor, pior da qualidade de vida. Né? Vale a pena então costurar o joelho sempre que possível. Isso eu falo porque quando eu estou atendendo um paciente, eu falo das opções de tratamento, tudo, e é claro que é o paciente que tem que dar a palavra final: eu aceito fazer o tratamento ou não. E aí, então não caia nesse erro aí de não querer. Claro que a gente orienta bem, mas tem alguns pacientes que mesmo assim eles insistem em fazer retirar o menisco achando que vai ser mais rápido, mas não. São as primeiras semanas que é mais rápido, mas assim, o resultado é melhor, né? Considerando a taxa de sucesso de costura do menisco, que é mais de 80% aí, o benefício é muito maior, né, do que retirar o menisco. O outro erro que aí os pacientes querem sair correndo quando a gente fala, é o 10º erro. É assim, alguns pacientes, além de ter lesão do ligamento, pode ter lesão do menisco ou não, eles ainda têm um joelho torto para fora. Lembra o Garrincha? O Garrincha tinha um joelho para fora e outro para dentro. Esquece o para dentro, mas os para fora. Tem paciente que tem o joelho para fora, e se não bastasse, tem lesão, o joelho ele é meio frouxo. E aí quando ele pisa, põe o pé no chão, o joelho dá ele abre, né? Ele dá uma abridinha, ele flamba, que a gente chama. E isso é uma situação que indica um outro tipo de procedimento. Então essa é uma das situações que vai indicar esse procedimento que eu vou falar daqui a pouco. Outro, também o paciente tem esse joelho tortinho para fora e tem lesão de cartilagem bem no lado que fica sobrecarregado. Então vou só mostrar aqui no modelo. Tá aqui o modelo do joelho. Imagina que ele é para fora. Se ele é para fora, essa parte de dentro aqui, ó, eu dobro ele para dentro, ó, ele fica para fora. Essa parte de dentro aqui, ela tem mais pressão, é mais sobrecarregada. E aí imagina que você tem também uma lesão na cartilagem do lado aqui de dentro e precisa fazer o tratamento da cartilagem. Ou então tem lesão do menisco e precisa costurar o menisco nessa parte de dentro aqui, porque lembra que tem 2 meniscos? Tem um menisco aqui de fora e o menisco de dentro. Então imagina, tem lesão tudo desse lado aqui. É necessário nessas duas situações aí fazer um procedimento adicional à reconstrução do ligamento. Além de fazer a costura do menisco, fazer o tratamento da cartilagem e do ligamento, tem mais um outro procedimento aí que pode ser necessário, que a gente chama de osteotomia, que é modificar o formato do osso. Para isso, a gente precisa fazer um corte no osso, reposicionar ele e prender ele naquela posição com alguns materiais, um implante que a gente chama de placa, umas plaquinhas nos parafusos. E aí que vem o problema, né? Problema entre aspas, que os pacientes morrem de medo disso.
Mas é aquilo que eu já falei. Se não fizer isso, né, claro, que eu estou falando em termos genéricos, cada caso é um caso. Imaginando que o paciente tem indicação bem precisa de fazer esse procedimento, se não fizer isso, o problema, o risco é muito maior. É muito maior. E qual é aquele risco que eu falei já em outros vídeos? É a artrose, desgaste do joelho, dor, perda da qualidade de vida. Ninguém quer isso, não é? Por mais que seja custoso, digamos assim, custoso do ponto de vista de ter que reabilitar, ficar um tempo parado, é melhor se submeter a isso, a esse procedimento, do que não fazer e depois sofrer as consequências que não são agradáveis. E por isso também que a gente precisa, você precisa estar bem acompanhado de um profissional habilitado para que você tenha maior segurança de fazer esse procedimento, seja só o ligamento, seja o ligamento com a osteotomia, que é esse corte no osso, ou ligamento, osteotomia mais o tratamento de menisco e o que precisar ser feito. Porque a gente escolhe fazer, a gente indica fazer em você, no paciente, o que há de melhor com base nos estudos científicos, na literatura. Então, não há por que ter um medo exacerbado, né, disso. Então, sendo bem orientado, com um bom profissional, juntando essas duas coisas, faça o que precisar ser feito, né? Então, não leve esse vídeo como uma obrigatoriedade de fazer tudo isso que eu estou falando. Cada caso é um caso, precisa ser avaliado tudo certinho, tá bom? E aí agora o último erro, 11º erro, mas não menos importante, que é lesão de ligamento em crianças, né? A criança está em crescimento ainda, é pequena, né? Então muitos pais eles chegam assim para mim, né, pra gente, com medo. Poxa, meu filho lesou o ligamento, eu nem sabia que isso acontecia em criança, vai ter que operar, tal. Então, assim como eu falei já com as mulheres, com as pessoas de mais idade, as crianças também estão cada vez mais engajadas em atividade física, e aí no caso das crianças em atividade física com maior rendimento. Tem mais criança atleta mesmo, quase profissional, digamos assim, ou até profissional do que tinha no passado. E aí elas estão mais sujeitas a lesões, a entorse do joelho, e aí acaba lesando o ligamento cruzado anterior. Até alguns anos atrás, né, não faz tanto tempo assim, a preferência era de aguardar aí as crianças crescerem, se tornarem adultas, né, ficarem maduras do ponto de vista do esqueleto para operar. Por quê? Um problema, uma complicação possível é ter um prejuízo no crescimento do joelho, que é a parte da perna do ser humano que mais cresce, né, dos membros inferiores, da parte das pernas, é a parte que mais cresce, é lá na região do joelho. E isso é um dos medos. Só que aí a gente viu, através dos estudos, acompanhamento dos casos aí, que quase 100% das crianças não operadas, não tratadas, na maioria das vezes por cirurgia, né, da lesão do LCA, acabavam evoluindo mal, quase 100%. O que é evoluir mal? Com dor, com lesão do menisco. Então, por exemplo, ela chegava só com a lesão do ligamento e aí não operava, aparecia depois com lesão do menisco também. Lembra aquele mesmo problema lá do segundo erro, o mais grave, né, de quem dá aquele miguezinho e não opera, se for o caso, né, não opera, tem lesão do menisco também. Outra lesão de cartilagem, mesma coisa lá daquele segundo erro. As crianças evoluíam com lesão de cartilagem e aí a gente viu que isso piorava a qualidade de vida delas. Então uma criança, lá, 14, 15 anos, um joelho já mais desgastado. E aí, o que é pior? Deixar a criança com o joelho mais desgastado por mais 70, 50, 60 anos da vida dela, com dor, com dificuldade, né, perda da qualidade de vida, ou operar com risco aí existente de atraso no crescimento. Lembrando que esse distúrbio de crescimento que pode ter decorrente de uma cirurgia, ele também pode ser tratado. Existem cirurgias para alongar o membro quando
tem esse tipo de problema. E se for o caso, assim, né, tem procedimento para tratar isso depois. E além disso, quando a gente faz cirurgia nas crianças, a técnica é diferente. A gente usa técnicas, né, tem 3 tipos de técnicas aí, pelo menos, que a gente usa para minimizar esse risco aí dessa complicação indesejável, que é atrasar o crescimento nessa perna, né, prejudicar o crescimento nessa perna. Então, mais uma vez, tendo o ortopedista da sua confiança e habilitado, treinado para isso, a gente tem mais segurança de oferecer um tratamento melhor para o seu filho, no caso, né, se é uma criança. Tá? Então, esse último erro aí, meio que uma novidade aí, que sim, criança é interessante ser operada, que quase 100% das que não são operadas e que tem lesão no ligamento acabam evoluindo mal, com lesão de menisco, cartilagem, um desgaste precoce do joelho. Beleza? Esse vídeo aí teve 11 erros aí comuns da lesão do ligamento, e espero que você tenha entendido uma boa parte aí, tirado as suas dúvidas. Se tiver ainda alguma dúvida, se algum ponto não ficou meio claro, manda mensagem aí, manda inbox, que é mais fácil, né, mais dinâmico. Mas também pode compartilhar, curtir aí, comentar aí embaixo também. Pode acessar o meu site que está aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos manter o contato. E não esqueça de escrever também sugestões aí de vídeos aí que você tiver interesse. Beleza? Até mais, um abraço.